Dia de saudar a grande brasileira Dilma Rousseff, ex-presidente da República, golpeada, afastada da presidência da República de maneira absolutamente criminosa pelos maiores criminosos da história do Brasil, no dia 31 de agosto de 2016. Lá se vão 5 anos da mais absoluta destruição econômica do Brasil, desmoralização da imagem internacional e até da ideia do que é ser brasileiro, né? Ser brasileiro antes do golpe de 2016 era uma coisa legal, era uma coisa bacana. Hoje passou a ser motivo de vergonha, motivo de piada. Ah, vocês são aquele povo que coloca lá um genocida no poder, um genocida que fala em trocar feijão por fuzil, né? Enfim, os liberais que deram um golpe estão arrependidos, estão organizando movimentações aí, manifestos empresariais, etc. e tal, mas também são absolutamente responsáveis pela destruição do Brasil. Vamos fazer um balanço. O que aconteceu em 5 anos? O PIB do Brasil não voltou para os níveis daquele momento, né? Você teve o desemprego, que foi o menor da história do Brasil, 4,3% em 2014 com a Dilma, jamais voltou e dificilmente voltará tão cedo. O Brasil hoje tem uma multidão de desempregados nas ruas. Pércio Arida, diz economista, ex-presidente do Banco Central, fala que Paulo Guedes deveria andar nas ruas para ver a quantidade de pobres no país. Bom, o dólar, né, que iria cair a 2, né, está indo aí a 5 e poucos reais. Gasolina foi a 7. O golpe foi para isso, exatamente, para transferir para toda a sociedade brasileira a taxa que o Império cobraria, né? Então, o golpe foi para extrair a riqueza do petróleo brasileiro. O petróleo que poderia ser investido em saúde e educação passou a ser investido, não é nem investido, né, na verdade, passou a ser consumido na forma de dividendos dos acionistas privados internacionais da Petrobras. Fora o assalto ao petróleo, esse assalto foi garantido por forças militares, né? Os militares deram guarida, deram retaguarda ao golpe e foram ocupando a máquina pública, passaram a ocupar a partir do governo do maior traidor da história do Brasil, chamado Michel Temer. Repito mais uma vez, vai substituir nos livros de história Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério conseguiu escapar, hein? Achou um traidor pior do que ele. E Michel Temer, então, começa a fazer o aparelhamento militar do governo brasileiro. Hoje já são mais de 10 mil cargos, pelo que consta aí. Então, o Brasil está nessa situação, nesse impasse. A ex-presidente Dilma Rousseff falava que não sobraria pedra sobre pedra, e a gente está discutindo novamente a transição de um governo militar subfascista, submetido ao imperialismo internacional, para um modelo minimamente democrático. Conseguiremos? Não sei, mas de qualquer maneira é dia de exaltar a grande brasileira Dilma Vana Rousseff, né? Grande presidente, símbolo de dignidade, símbolo de honradez, símbolo de honestidade. Bom dia, Rosângela. 5 anos que nos trouxeram a esse desastre de governo. 5 anos que nos enterramos num retrocesso. Eu diria que enterraram, né? Mas sigamos. Bom dia, como você disse. Vamos em frente, então, lutando pela reconstrução democrática. A longa luta pela reconstrução da democracia no Brasil. Dilma é símbolo de luta democrática, né? Lutou pela democracia depois do golpe de 64, chegou à presidência, mas é um farol, né? É um farol iluminando. Olha, o Brasil já foi democrático. Ela foi arrancada da presidência por golpistas, milicianos, militares e ladrões. É isso que aconteceu e a gente está nessa situação. E neoliberais, evidentemente, né? Tucanos, Fernando Henrique, José Serra, Aécio Neves, né? Para roubarem o petróleo brasileiro sem uma bomba, né? Sem um míssil, basicamente utilizando as armas internas de... Não são as armas de destruição nacional. O Brasil tem muitas armas de traição nacional. Foram essas armas de traição nacional que nos trouxeram até aqui. Bom dia ao Iranildo, falando aqui diretamente da capital alencarina. Onde que é a capital alencarina? Então, bom dia, mas, enfim, vamos em frente, vamos aqui saudando a nossa comunidade. Ivete Souza dizendo, Dilma foi e é gigante. Vamos levando esse desgoverno golpista. Bom dia, José Reinaldo Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Eu acho que a Alencarina aí se refere ao Zé Alencar, Ah, bom, Ceará, Fortaleza.
Ah, pode ser, exatamente. Tem razão. Zé, então já comecei, na verdade, fazendo meio que um editorial sobre uma efeméride, né, que são 5 anos de golpe. Então passo para você fazer o seu balanço sobre esses 5 anos. É isso, a efeméride do dia é esta, rememorar aí esses momentos trágicos da vida brasileira que foram o golpe de Estado de 2016. Tudo começou quando o Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição de 2014 e fez toda aquela encenação de pedir uma recontagem de votos e tal, e ele jurou que não ia permitir que a Dilma governasse. Naquela altura formou-se o que eu chamo de um condomínio de forças políticas das classes dominantes para não deixar Dilma governar, e desse condomínio participaram as Forças Armadas, participou a maioria conservadora do Congresso Nacional, esses partidos todos reacionários, DEM, PSDB, MDB, e toda aquela tralha que hoje forma o Centrão, parte do judiciário implicado no golpe, a mídia corporativa toda ela, o Ministério Público, a Operação Lava Jato, enfim, realmente era um condomínio de força, o imperialismo como força internacional. Então, realmente se formou esse condomínio. Eu me recordo, Léo, hoje e ontem que nós estamos discutindo sobre esse problema dos manifestos, todas as grandes associações de empresários publicaram manifestos de página inteira nos jornalões do país, pregando o golpe e depois comemorando o golpe. Então, foi um golpe do imperialismo e do grande capital contra a democracia e a soberania nacional brasileira. Foi um golpe do capital contra o trabalho, um golpe dos ricos contra os pobres, um golpe do império contra uma potência emergente. Foi tudo isso que aconteceu. E um golpe das petroleiras contra, né, o pré-sal, né, contra o Brasil. Fora o fato também que o Marcos está lembrando, o judiciário foi a ponta de lança do golpe, exatamente. Os militares, né, botaram uma fachada judicial para executar o golpe. E por trás dos militares havia todos esses interesses. Capital. Você vê como é que o capital se movimenta, né? A ponto do Mourão ontem dizer que a Fiesp é um dos pilares da civilização. A civilização brasileira realmente já teve melhor representada, né? E se a Fiesp é um pilar da civilização, pelo amor de Deus. Bom, Zé, hoje é dia de luto em Uberlândia, foi lembrado aqui na comunidade. Hoje o genocida visita a cidade de Uberlândia, então Uberlândia está de luto também, tem isso. Zé, olha só, tirando essa questão do golpe de 5 anos atrás, alguma outra data que você queira destacar, não? Não, eu prefiro hoje a gente ficar só com isso, justamente para destacar a importância dessa data e desse fato que vai ficar marcado na nossa história como o Dia da Traição Nacional. O dia da traição nacional, o dia da infâmia, você tem toda a razão. Esse dia ainda vai estar nos livros de história, o dia da traição, o grande traidor Michel Temer e todos os seus cupins.